irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 1, 9 ao 12. Nos diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, esse texto que Paulo escreve aos Colossenses, ele nos traz ensinos fundamentais acerca do presente século. A igreja de Colossos, que havia sido fundada por Epáfras foi um discípulo que ouviu Paulo pregando, converteu-se ao evangelho quando Paulo passa 3 anos na cidade de Éfeso, e ali esse moço ele se converte ouvindo Paulo, né? E cumpre-se a profecia quando Paulo diz que de Éfeso abriu portas para todos os mundos. Esta igreja era oriunda das pregações de Paulo, e agora, por volta do ano 61, aquela igreja estava sendo contaminada por uma grande filosofia daqueles dias, que o gnosticismo tentava tirar a dignidade de Cristo. A sociedade daquela cidade que estava ali a 160 quilômetros de Laodiceia, que era muito influenciada pela cultura de Laodiceia, que era a cidade maior, mais próxima. Então o gnosticismo começa a ensinar naquela cidade, naquela igreja, que Cristo não era homem plenamente e não era um Deus plenamente. Atacavam a divindade de Cristo, a sua natureza, e com isso as pessoas passaram a adorar a Deus de uma forma banal. Tirava o senhorio de Cristo e cada um então queria agora oferecer o seu culto, com influência no gnosticismo, que era uma mistura de judaísmo, que era uma mistura do conhecimento, que era uma mistura inclusive de magia, que era muito praticado naquela região. Então a igreja de Colossos, ela estava sendo invadida por esses conceitos, por esses conceitos que influenciavam aquela sociedade, em que cada um deveria agora cultuar ao seu Deus ou àquele Jesus conforme as suas especificações, conforme o desejo do seu coração, conforme o seu interesse. E Epáfras, vendo toda esta situação, então ele vai até Roma, visita Paulo, e então ele conversa com Paulo e explica a situação que estava a igreja. Nós percebemos na leitura do texto, nos primeiros versículos, que coisas boas, testemunho maravilhoso aquela igreja tinha a dar. Que aquela igreja era uma igreja que crescia, era uma igreja fervorosa. Paulo diz assim: olha, temos ouvido da vossa fé em Cristo e do amor que vocês têm uns para com os outros, com os santos da casa do Senhor, por causa da esperança que opera em vós. Olha, nós temos nos alegrado por vocês. Então, no primeiro momento, Paulo escreve a carta aqui e diz que elogia aquela igreja. Ele se alegra todas as vezes que eu oro por vocês, né? Damos sempre graças a Deus por causa do vosso testemunho. Mas também ele diz que Epáfras relatou outras coisas. No versículo 9 ele diz: por esta razão, também quando nós, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, ouviu a Epáfras, não cessamos de orar por vós. Epáfras, ele levou o relatório da igreja. Ele foi até Paulo pedir conselhos a Paulo. Falar para Paulo: olha, nós estamos sendo invadidos pelo gnosticismo.
Eles estão ensinando na igreja que Cristo é um semideus, é alguém que está entre os homens e Deus, é um filho de um Deus que desceu aqui na terra, teve uma relação com a mulher e agora tem um semideus, esse Jesus. Então, eles estão ensinando estas coisas. Nós já assistimos, quantos filmes? Poseidon, a Fúria dos Deuses, Titãs, isso não é novo, isso vem desde lá. Isso naqueles dias era ensinado com mais veemência, de homens, filhos de deuses, com mulheres que eram semideuses, que não era plenamente homem e não era plenamente Deus. E então Epáfras, ele conversa com Paulo, ele apresenta para Paulo esses problemas que aconteciam na igreja. E ao ouvir esse relatório, então Paulo diz que ele se coloca. E é interessante que da mesma forma ele escreve, quando ele escreve para Éfeso, ele diz: por esta razão, por este motivo, eu me coloco de joelhos diante de Deus, diante do Pai, do qual se dobra todos os joelhos na terra, para interceder por vós. E aqui ele diz: por esta razão, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Irmãos, diante de problemas, diante de adversidades, quando nós recebemos alguma notícia ruim sobre outra pessoa, nós temos reações. E essas reações, elas nos levam a atitudes, a ações. E Paulo, ao saber que aquela igreja estava sendo contaminada por um falso ensino, que o gnosticismo estava tendo espaço na igreja, Paulo diz: eu vou orar por vocês. Eu tenho orado por vocês. Uma coisa interessante aqui que Paulo faz diante dessa notícia, a reação dele é de interceder. Às vezes a gente julga de imediatamente e lança uma sentença: mas eu sabia por isso, tá vendo? Eu sabia que isso aqui ia acontecer, mas estava na cara que isso ia acontecer. Uma vez teve um fato interessante, quando nós estávamos liderando uma mocidade, uma igreja, e houve uma falha lá, um erro, um pecado de um jovem, e aí quando o conselho foi se reunir para conversar, e alguém se levantou e falou assim: mas eu sabia que isso ia acontecer. E eu olhei para ele, um julgamento precipitado das coisas. Paulo não aponta diretamente o dedo para aquela igreja, mas ele diz: eu passei a orar por vós, por esse motivo, por esta causa. Quando nós ouvimos estas coisas de Epáfras, nós passamos a orar. E a oração de Paulo, ela tem uma proposta. A oração de Paulo, ela tem não apenas a motivação da necessidade daquela igreja, mas ela tem uma proposta. E a proposta de Paulo é: eu vou orar por vocês, para que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade do Senhor. A primeira coisa que Paulo pede para aquela igreja era de que ela fosse tomada, que ela fosse transbordada, que ela fosse cheia de conhecimentos, do pleno conhecimento. Às vezes tem faltado isso para a igreja. O pleno conhecimento, ele rebate o falso conhecimento. O pleno conhecimento de Deus torna o homem imune às heresias. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos o pleno conhecimento dele, da sua palavra, nós criamos uma defesa. Sexta-feira à noite eu peguei a Josi no trabalho e estávamos indo. Eu não vou falar que estávamos indo jantar, senão a Giovana vai ficar com ciúmes. Mas nós estávamos indo jantar e de repente nós passamos assim, paramos num semáforo ali no Pimentas e nós começamos a ouvir o hino. E eu falei assim: nossa, mas tem igreja aqui? Então, e começamos a procurar a igreja. E quando o semáforo abriu, que nós andamos um pouquinho, era um bar. Estava cantando a música do Lázaro, Renova a Minha Vida, acho que é a Minha Casa. E eu fiquei olhando assim, eu falei: gente, isto é falta do conhecimento pleno de Deus, onde cada um quer adorar a Deus do seu jeito. Quando nós não conhecemos a Deus, nós oferecemos para Ele qualquer coisa. Deus é santo e é necessário que nós o adoremos em santidade. Nós não podemos tomar o santo nome do Senhor em vão. Imagine eu com um copo de cachaça, com uma prostituta do lado e louvando a Deus. Isso é blasfêmia contra Deus. Isso é não fazer separação entre o sacro e o profano. Isso é achar que Deus é qualquer coisa. Isso é achar que Deus aceita lixo, que Deus aceita qualquer tipo de oferenda. Não, Deus é santo. Deus é santo. E nós precisamos entender quem Ele é. Nós não podemos andar de qualquer forma, nós não podemos oferecer qualquer coisa para Deus.
E às vezes a gente vê crente falando assim, nossa, que bonito, lá no bar estava tocando hino. Ah, que ponto! Irmãos, a falta do conhecimento de Deus tem levado a adorações estranhas. Esta igreja estava sendo persuadida por isso. A filosofia do mundo, você cria um Deus diferente, você tira Cristo, você tira Deus e você coloca o Deus que você quer. Você tira o Deus dos exércitos, o Senhor do Senhor, o El Shaddai, e você coloca o Deus que você quer no seu coração e você passa a adorar do jeito que você quer. Está errado. Então Paulo diz, é necessário que vocês tenham pleno conhecimento de Deus, que vocês transportem. Você lembra do Salmo 23? Que ele coloca o vinho no cálice e o cálice transborda, derrama, e quando derrama ele começa a se espalhar, ele começa a fazer um efeito, ele começa a se mostrar. Transbordar quer dizer ir além das suas fronteiras, é invadir o espaço do outro. Então Paulo diz, a minha oração por vocês é que vocês transbordem do conhecimento da sua vontade, o querer de Deus, e não a nossa vontade, e não o nosso querer. A adoração, para adorarmos a Deus, é necessário que nós entendamos quem Ele é e aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe apraz. Então Paulo diz, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Eu tenho voltado aqui sempre no dia em que o pastor Marcos pregou aqui. Pedi ao Senhor sabedoria e conhecimento. Lembra? Quando Deus aparece a Salomão, eu falei domingo passado, citei aqui no texto e estou citando de novo. Sabedoria e conhecimento. Mas aqui ele diz sabedoria e entendimento, compreensão espiritual. Então é necessário que nós vivamos em toda a sabedoria. Quer dizer que a palavra de Deus molde a nossa vida, que a palavra de Deus nos transforme a ponto de tudo o que falarmos, de tudo o que vivemos por meio dela. Sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria humana deste presente século que contamina, que corrompe a verdadeira santidade, que muda a proposta de adoração, que cria deuses diferentes e nos conduz à condenação, ao inferno, aos prazeres da carne. Não é esta sabedoria. A sabedoria que vem do alto é a que transforma. É a de Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, entendendo a vontade de Deus pela transformação da vossa mente. A transformação da vossa mente é pelo poder da palavra, é a presença de Deus, é a palavra que Mateus usa no Monte da Transfiguração, quando ali aparece aqueles que já estavam no céu, e aparece Elias, e aparece Moisés com o seu rosto transparente, com o seu rosto resplandecente, transformado, uma figura diferente, uma aparência diferente. E Pedro diz, bom é estarmos aqui. Pedro deseja estar ali. Meus irmãos, nós precisamos vivermos em toda a sabedoria do Senhor. A nossa vida tem que ser moldada pela palavra de Deus. Nós não podemos andar fora da palavra. Nós não podemos aceitar algo diferente. Nós vivemos, irmãos, em dias em que está tudo mudado. Às vezes as pessoas colocam a TV na sua casa, começam a assistir uma novela, aí na novela fala de traição. Olha, é duro, mas eu já vi pessoas chorando porque o marido traiu a mulher lá na novela e estava com a outra, e a outra era boazinha, agora ele ia voltar para a primeira, e eu vi alguém chorando por causa disso. Coloca uma TV para ser o altar da sua casa e deixa que aqueles ensinos satânicos mudem o seu comportamento, mude o seu ir e vir. Quem não lembra aqui do primeiro beijo gay que passou na TV? Que foi um escândalo para a sociedade, mas hoje não é mais escândalo. Hoje nós andamos na rua, no metrô, a gente vai na lanchonete, vai na pizzaria, vai no cinema, em todo lugar é homem beijando homem, mulher beijando mulher, agora virou coisa comum. Até mesmo para alguns crentes isso parece coisa comum. A gente nós estamos falando de 15 anos, de 12 anos, de um tempo que está muito fresco na nossa memória. Falta de sabedoria e conhecimento, discernimento espiritual. Entendimento, compreensão espiritual. A filosofia do mundo, ela muda a nossa mente, ela muda a nossa percepção, ela nos faz entender que as coisas agora estão certas, aquilo que era errado agora é certo. Isso influencia, irmãos, no nosso ir e vir.
Isso influencia na nossa vida. E automaticamente isso vai influenciar em nosso relacionamento com Deus e em nossa adoração com Deus. Então a oração de Paulo é que aquela igreja fosse cheia da vontade do Senhor, que ela fosse uma igreja completamente tomada pela sabedoria e o entendimento espiritual. Aí ele diz, e a proposta, o motivo pelo qual eu oro é no versículo 10, a fim de que, para que, com o propósito de que vocês vivam de modo digno do Senhor. Olha a oração de Paulo para aquela igreja. Que eles vivessem de modo digno, em dignidade, em conformidade, em que Deus olhasse para aquela igreja e pudesse testemunhar e falar assim, vocês estão andando conforme eu quero, vocês estão andando em conformidade com a minha santidade, dá para a gente caminhar junto, dá para a gente agora andar juntos de mãos dadas. Vocês lembram quando o povo quis encontrar com Deus? O povo quis ter um momento em que eles conversassem com Deus. E eles falaram para Moisés, Moisés, nós queremos conversar com Deus. Fala para Deus vir aqui, porque Ele só fala com você. Nós queremos conversar com Deus. E Moisés diz, Deus, olha, o teu povo. E Moisés fala, e Deus fala para Moisés, por quê? Não é o teu povo? Não, o teu povo. Porque quando o povo está ruim é assim, é teu. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga, que o esposo dela está internado, e ela falou assim, o teu amigo acordou aqui no hospital falando aleluia, querendo colocar o soro no braço da médica, tá bravo. E aí eu até pedi licença, falei, eu vou ali fazer uma ligação, e fui ligar para o presbítero e conversar com ele. Mas assim, quando ela está bem, né, quando estão bem, ela o chama de neném. Aí quando tá esses problemas, é o teu amigo. Então Moisés com Deus era assim, quando o povo dava uma pisada na bola, Moisés falava assim, o teu povo, Senhor. E quando Deus, Moisés, eu vou matar o teu povo. E Moisés, mas o teu povo que o Senhor tirou do Egito, mas esse povo agora, o povo agora queria conversar com Deus. Eles queriam se apresentarem, estarem próximos de Deus, terem um momento, uma audiência com Deus. E Moisés, então Deus fala assim, Moisés, fala para o povo se santificar, fala para o povo se preparar, porque eu virei encontrar o povo. Eu vou vir aqui, vou lá conversar com eles. E então o povo se santifica, o povo jejua, o povo ora e se preparam para o encontro com Deus, para o momento marcado. E o povo no pé do monte esperando Deus aparecer, de repente Deus começa a vir. E Deus está vindo, de repente a terra começa a tremer. Desce trovões, raios, uma nuvem densa de fumaça. E o povo olhou e falou assim, não, Deus me livre de se encontrar com Deus, né? Moisés, fala para Deus ficar lá. Olha, fala para ele não vir, porque se ele vir, nós morremos. Isaías, o profeta Isaías, quando ele tem uma visão do céu e ele vê Deus, ele diz, ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu vi Deus e eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador. Irmãos, viver de modo digno é andar junto, é ter comunhão, é ter compatibilidade para estar juntos. É como no casamento. É uma aliança, relacionamento, marido, mulher, os dois caminham juntos em santidade, sem traição, sem problemas, sem guerras, sem contendas, caminham em dignidade do casamento. Paulo diz que aquela igreja deveria andar em dignidade. Todo o seu proceder deveria ser digno de ser cristãos. Deveriam ser dignos de serem representantes de Deus, de Jesus, naquela região. Andar em dignidade é alguém observar os nossos atos, o nosso comportamento e falar, isso é digno de um crente. Mas o grande problema, meus irmãos, é que hoje, até para ser crente está sendo difícil. Quando eu era moleque, jovem não, porque eu sou jovem ainda, mas quando eu era moleque, lá no Pernambuco, eu lembro, e peço perdão a Deus todo dia por isso, que um dos nossos passatempos era jogar pedra em cima das igrejas protestantes que tinha lá. Os irmãos fechavam as portas para fazer o culto e os moleques perturbados, né, iam lá jogar pedras em cima das telhas. Mas tem uma coisa, naquela época, na década de 80, nós sabíamos que para ser crente tinha que andar certo, comprar e pagar, não podia fumar, não podia beber, não podia mentir, não podia falar mal. É interessante como nós do lado de fora olhávamos para o crente e falava, para ser crente tem que largar tudo, tem que deixar tudo. Crente é diferente. Eu estou falando de 1985, 86, por aí. Nós estamos falando de pouco menos de 40 anos.
conceito de crente, daqueles que andavam com Deus em dignidade, é bem diferente dos dias de hoje. Hoje, quando fala em crente, a gente encontra algumas dificuldades, algumas críticas e alguns comentários. Veja que nós estamos falando de 40 anos. Paulo escreveu para uma igreja há 1900 anos atrás. Já tinha esses problemas lá. E Paulo já alertava a igreja para também andar em dignidade ao Senhor. Mas a gente só anda de modo digno, de forma digna do Senhor, quando nós transbordamos da vontade dEle. Quando nós temos entendimento espiritual e sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Paulo ainda diz, a minha oração é para que vocês andem no inteiro agrado do Senhor. No inteiro, no completo, no pleno. Por que Paulo diz isso? Porque se ensinava naqueles dias que o gnosticismo ensinava que as pessoas não precisavam ser plenamente santas. Não precisavam se entregarem completamente ao seu Deus, porque o seu Deus não era plenamente Deus. Era meio Deus, meio homem. Então você não precisava agradá-lo completamente para o seu inteiro agrado. Viver de uma forma que Deus se satisfaça plenamente em você. Às vezes o gnosticismo ele influenciou tanto aquela igreja, tanto aquela sociedade, que ainda hoje continua influenciando. Tem pessoas que querem viver uma vida de crente na igreja, mas lá fora vivem uma vida diferente. Tem pessoas que vivem uma vida de crente na igreja, mas no seu trabalho não vivem em santidade ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, que vivem na igreja, que adoram, que até choram na igreja e oram muito bonito, outros até pregam, mas em seus negócios, em suas escolas, em suas amizades, se esquecem de que tem que agradar a Deus plenamente, de que tudo que faz tem que ser por meio de fé, e tudo que se faz deve glorificar o nome do Senhor. Então Paulo diz que a minha oração é para que vocês vivam no inteiro agrado do Senhor, que vocês agradem a Deus plenamente, em tudo. Não dá para viver uma vida no meio do caminho. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para agradar a dois senhores. Não dá, ou você aborrece um e serve ao outro, ou você desagrada a um e se descamba a servir o outro. Não dá. Nós não podemos promover o equilíbrio da vida cristã. Não existe uma balança que nós controlamos. Hoje eu sirvo a Deus e amanhã ao diabo. Hoje eu vou viver para Deus e amanhã eu vivo para o diabo. Não dá. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos que agradar a Deus plenamente, todos os dias. Se em algum momento em nosso coração nós temos esse pensamento de que nós podemos servir a Deus hoje e amanhã não, e depois a gente, eu posso cometer um pecadinho aqui, depois eu peço perdão. Isso é gnosticismo, que ainda não vivemos uma vida plena para o Senhor. Vivemos no meio do caminho. E Paulo diz, dessa forma vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no pleno conhecimento de Deus. É necessário que nós andemos juntos, que nós vivemos por Ele, que nós vivemos para a glória dEle. É necessário que nós entendamos que temos que fazer tudo para agradar a Deus. Nós não podemos viver no fluxo deste mundo, onde eu até usei uma palavra conversando com a Josi, na vibe deste mundo, sabe, na ideia deste mundo. A gente não pode, irmãos. Nós temos que viver na contramão do mundo. Nessa caminhada para o céu não tem ida e volta, não tem retorno, sabe, não tem desviar para a esquerda nem para a direita, não, esquerda, direita, não. Nós temos que continuar reto, fazendo plenamente a vontade do Senhor, sendo fortalecidos com o poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória. Paulo diz que a igreja deveria se fortalecer, ser uma igreja poderosa para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Paulo não diz que aquela igreja deveria ser uma igreja que tivesse força em si mesmo, que tivesse glória em si mesmo, que construísse o maior prédio para si mesmo, não. Paulo diz que vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança. Paulo está falando que aquela igreja teria que ser perseverante, teria que perseverar até o fim na sã doutrina,
que a igreja não poderia baixar guarda da sã doutrina. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim alcançará a salvação. A perseverança é algo que tem que fazer parte da nossa vida, da nossa conduta. E a perseverança na palavra de Deus, em estar na palavra de Deus, isto é inegociável. E em longanimidade com alegria. Paulo está ensinando que aquela igreja teria que passar por toda esta prova, teria que permanecer firme na palavra do Senhor, mesmo em meio a ensinos errados, mesmo em meio a uma sociedade que promovia uma conduta de vida diferente. Paulo diz para aquela igreja, ensinou para aquela igreja: permaneçam fiéis de forma digna do evangelho de Cristo, permaneçam firmes no Senhor, vivam uma vida que agradem plenamente, inteiramente ao Senhor. Se esquece deste mundo, para de fazer a vontade desse mundo, não se preocupe em andar de mão dadas com esse mundo para satisfazer eles, para agradá-los. Não, nós temos que agradar a Deus. Então temos que viver em guerra com esse mundo? Já vivemos em uma guerra declarada desde o Éden. E porém inimizade entre você e a sua descendência. É uma guerra constante. Nós não temos comunhão com trevas. Agora nós tentamos persuadir as trevas para vir à luz. É diferente. Não vamos aqui misturar. O pastor falou que eu devo declarar guerra ao mundo, que eu não vou evangelizar. Não estou falando disso, estou falando de conduta, de comportamento, de vida moral, princípios bíblicos, de comportamento, vida de santidade. Você e Deus, o seu relacionamento com Deus não deve ser influenciado pela filosofia do mundo, pelas influências do presente século. Então Paulo diz que a oração dele é de que a igreja permanecesse fiel, que ela fosse revestida do poder de Deus e que ela continuasse firme. E finalizando aqui o texto, Paulo diz: tudo isso vocês farão, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai. Tudo isso dando graças ao Pai. Suportando essas adversidades, essas perseguições, esses ensinos malucos, resistindo e dando graças ao Pai. Paulo está falando: a vida de vocês deve ser para a glória de Deus. Vocês devem satisfazer a santidade de Deus, porque Ele vos fez idôneos. Vocês têm responsabilidade, porque Ele vos fez idôneos. Paulo está falando: a palavra de Deus transformou vocês, capacitou vocês, renovou vocês, e vocês têm responsabilidade. Então vocês podem suportar isso, porque a palavra está em vós. Vocês são responsáveis. Idôneo quer dizer o quê? Capaz, responsável, adulto, que é responsável pelas suas próprias decisões e responsáveis pelos seus atos. Então Paulo diz: vocês são pessoas idôneas porque Deus tornou vocês idôneos pela sua palavra, para que vocês vivam como herdeiros dos santos na luz. Viver em herança do Senhor, como homens santos, andando na luz da sua palavra. Amados, nós vivemos dias difíceis. É muita filosofia, é muito ensino, é muita coisa diferente, é propostas de adoração maluca. Você vive do jeito que você quer, você agrada o seu Deus do jeito que você quer. Aí a gente sai na rua, a gente encontra uma igreja aqui da parede preta, outra da parede branca, uma igreja com a cruz de lado, uma igreja com símbolo da prancha, uma igreja com símbolo do homossexualismo, do LGBT. Gente, são muitas igrejas, são muitas adorações diferentes. Mas a palavra do Senhor diz que quando essas coisas vêm, nós devemos nos voltar para Ele. Nós devemos sermos fortalecidos, porque Ele diz que nós somos idôneos para resistir a todas essas tentações. Ou nós cremos na palavra, ou não dá para crer. Nós somos idôneos para suportar estas adversidades. Você é transformado. A palavra do Senhor está em você, para que você viva de modo digno do Evangelho de Cristo, em dignidade diante do Senhor. Mas para isso é necessário que nós busquemos ao Senhor. É necessário que nós, irmãos, conhecemos a palavra de Deus. É necessário que ela esteja em nós. É necessário que nós tenhamos entendimento espiritual. E nós só teremos entendimento espiritual quando nós vivermos de forma e de fato
pelo Espírito. Quando Ele está em nós, e então nós passamos a viver por meio dele. Nós começamos a ver o que é certo e o que é errado, aquilo que satisfaz a Deus e o que não satisfaz ao Senhor. Andemos, pois, de modo digno do Senhor. Andemos, pois, de uma forma que tudo que façamos agrade ao Senhor de forma plena. Somos homens e mulheres cristãos, idôneos, para vivermos na herança do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.